Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Karina Bonner, sou coach. Estou aqui com a Dani Vélez por conta de uma conversa que nós tivemos ontem, no qual ela simplesmente está dando show na área financeira, nas questões pessoais, como ela está controlando, como ela está gerenciando essa questão profissional financeira com um filho pequeno, enfim, uma série de demandas, mãe solteira que precisa pagar tudo, enfim, uma série de coisas. E ontem ela deu um show pra mim e para as pessoas que estavam na sala. Eu falei, nós vamos ter que gravar um vídeo sobre isso, porque você pode atingir várias outras pessoas que precisam desse apoio, enfim, inclusive eu. Foi muito simples, ontem foi um bate-papo muito legal e a principal lição que eu tenho hoje, aprendi isso com o meu mentor, Luque Pinheiro. Ele fala assim pra mim: Daniela, comece a semana pensando o que eu vou fazer para aumentar minha receita e diminuir minha despesa. Então isso, eu começo a semana sempre pensando desta forma: o que eu vou fazer para aumentar a receita e diminuir a despesa. Para os profissionais liberais, coach, enfim, isso é muito bacana, porque você começa a se organizar e começa a precificar o seu tempo. Então eu dei um exemplo ontem para ela. Semana que vem eu vou viajar com um cliente para fora. Ele me pediu para viajar com ele para uma feira. Então eu vou ficar 2 dias fora. Quanto custa esses 2 dias fora? Entende? Então, a conta é simples. Eu quero ganhar quanto no final do mês? 15 mil reais? Eu vou dividir pelas horas. Lembre-se, a gente não trabalha 8 horas direto. E a gente geralmente não trabalha os 5 dias da semana, profissional liberal. Porque tem o horário que você está fazendo trabalho de home office, tem o momento que você está fazendo curso, pesquisas, quando você vai fazer o material todo. Não adianta você pegar assim, então eu vou, vamos supor, eu quero ganhar por semana 5 mil reais e eu vou dividir por 40 horas. Não vai, porque você não vai produzir num cliente 40 horas, você produz no máximo 20. Entendeu? Então eu comecei a perceber o seguinte: quanto custa a minha hora? E aí eu fiquei muito mais atenta. Então, digamos, aquele dia que você quer enrolar um pouco mais na cama, ou que você quer sair com as amigas para almoçar e o almoço se estende até 4 horas da tarde, essas 2 horas que você ficou lá só na prosa, foi importante pro network? Foi, show de bola. Ficou só na prosa, na cervejinha ou no suco, enfim. Mas foram 2 horas. Se a sua hora custa 200 reais, aquele bate-papo durou 400 reais. Então essa foi uma virada de chave muito importante para mim. Começa a semana, né? Quanto que realmente custa, né, a sua hora, as horas trabalhadas de fato, as horas que você pode de repente, né, cobrar. E essas viradas de chave eu gostei muito de você estar almoçando ou fazendo alguma coisa que não é tão relevante e você precificar, caramba. Eu fui ali fazer uma massagem, a massagem foi 100 reais, mas na verdade você não perdeu só 100 reais, você perdeu 300, 400 reais, porque tá contando a sua hora que você tá ali também. Então, por exemplo, para esse vídeo aqui, eu falei, Karina, marca na hora do almoço. A gente terminar as 2, porque eu ainda tenho o período da tarde para produzir. Então isso também é gestão da tua rotina, porque não existe gestão do tempo. O tempo você não tem como gerir, são 24 horas, você não tem como, não, eu quero que tenha 72, quero ter... Não tem, o tempo é o mês para todo mundo. Não tem 24 horas. O que você tem que fazer é a gestão das suas rotinas. Então a primeira virada é essa, o que eu começo na semana para aumentar a receita e diminuir despesa, desde o combustível, tudo. Faço esse planejamento de contactar clientes na segunda-feira, porque eu preciso de marcar a cliente para faturar. E outra dica que eu aprendi com o Luke muito legal: quando você começa a fazer a tua agenda na segunda-feira de manhã, você liga pro teu cliente e fala assim: você pode me atender na quarta? Você que está direcionando a tua agenda. Se você deixa para fazer a agenda na quarta, na quinta, o cliente que vai falar: esse dia eu não posso, porque eu já estou marcado. Então, se você quer prioridade, na segunda-feira você faz a tua agenda de manhã, porque quem vai ditar a regra é você. Outra questão muito importante que eu fui aprendendo com a questão da gestão financeira foi uma decisão radical: não ter cartão de crédito nem cheque especial. Como isso? Desafio. Não tem. Eu tenho um cartão de crédito pré-pago. Eu tive que tomar essa decisão radical porque
É difícil, é um desafio. Não é difícil, é um desafio. Ainda mais quando você tem filho. Aí o que você vai fazer? Ah, final de semana eu trabalhei tanto. Como é que eu não vou sair pro shopping pra dar um lanche pro meu filho? Ou pra sair pra almoçar com a família? Ao invés de você pedir um prato tal, se você tem crédito, você... Tô cansada, a gente merece, começa um monte de sabotadores. Quando você não tem cartão de crédito, você faz o que você tem na sua conta. Quando você não tem cheque especial, você tem que poupar, porque aí você ressignifica. Diminui a ansiedade. Eu tenho uma poupança de 5 mil, que seria o cheque especial de 5 mil, que a gente gasta. Gasta tudo. Entendeu? Então, não ter o cartão de crédito, ele nos ajuda. Por exemplo, eu dou o exemplo do iPhone. Uma coisa é você comprar um iPhone 10 de R$400. Outra coisa é você poupar, ir na loja e ter que tirar R$4.000 à vista para pagar o iPhone. Olha, aí você tem que ressignificar, não tem que sofrer. Eu sou merecedora por ter este telefone. Mas é tudo muito mais consciente do que no automático. Nós estamos muito no automático. Eu me coloco também no automático, por conta do meu perfil comportamental. Então são algumas dicas que eu tô compartilhando com vocês que fizeram muito sentido pra mim. E é assim, para transformar, para essa mudança, você precisa de fazer sacrifícios. E envolver a sua família também. Porque até coloquei no Facebook hoje, sonhos é para ser vividos. Não é para ficar só lá no nosso livrinho de coaching, né? Ah, esse aqui são os meus sonhos, minhas metas. Não, é para ser vivido. E são nesses pequenos movimentos, nesses pequenos detalhes. Fantástico. Vou fazer isso. Podem me cobrar. Não, é sério, eu vou fazer mesmo. Eu acho que é interessante, é importante. Ou deixa o cartão em casa, porque aí você não vai ter como fazer a compra, ou pagar, ou enfim. Vai ter que gastar o que tá ali, né? E Dani, me conta uma coisa. Você já me falou algumas vezes que teve algumas viradas de chave que tem a ver, inclusive, com crenças, com questões familiares, porque tudo que a gente faz hoje tem muita relação com pai e mãe. Sim. Me fala um pouco sobre isso. Quais foram as grandes chaves que viraram também nessa sua busca, nesses seus aprendizados? Na verdade, não é uma grande... Assim, eu compreendi algumas questões. A virada de chave, ela precisa de ficar aqui no radar, porque tem coisas que estão no inconsciente. Então, eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar, eu amava ir pro cinema. E a minha mãe dizia assim, vai pro cinema de novo? Você não entendeu que você é pobre? Quem é pobre não vai no cinema 2 vezes no mês, Daniela. Isso vai ficando aqui, ó. Aqui, aqui. E aí você vai se sabotando sem nem perceber. Aquela proposta comercial que você tem que fazer e você fica se sabotando. Depois eu faço. Depois eu faço. Eu posso cobrar tantos reais a minha hora, mas eu cobro metade. Porque nós não nos sentimos merecedor. Então, a gente pode ter a oportunidade de falar em outros momentos sobre isso. É um tema maravilhoso, porque eu estou vivendo isso. E na constelação familiar fala isso, que a gente tem que olhar para essas questões que devem ser trabalhadas para a gente resolver na gente. Para que a gente faça com que a vida dos nossos filhos sejam mais leves. E eu quero que a vida dos meus 2 filhos sejam bem mais leve do que a minha foi. Então, essa questão de crença, do que a gente traz da nossa família, tá aqui no DNA, pode ser ressignificado sim, mas eu tenho que ter consciência, expandir a consciência, enxergar, encarar e de que forma eu vou ressignificar e vou não rejeitar. Eu não posso rejeitar porque isso faz parte do meu sistema, mas viver de uma forma mais leve. A gente pode falar sobre isso em outros vídeos. Fantástico. Isso é muito importante, né? As pessoas buscarem também, graças a Deus, né? Hoje existe uma gama de possibilidades, as pessoas buscarem autoconhecimento. Uma delas é constelação sistêmica, constelação familiar, que, enfim, gera um monte de insights, quebra um monte de barreiras pessoais. E, enfim, eu acho que é um assunto que a gente pode até trabalhar depois, questão de constelação sistêmica para a área financeira, para resultados financeiros também, que é fantástico. É um processo de cura. É um processo de cura mesmo.
Gente, vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer muito vocês que estão aí nos assistindo. Se quiser, deixa um comentário. A gente vai buscar novas parcerias. Dani Velli pode voltar aqui quantas vezes vocês quiserem. Enfim, deixa aqui o comentário o que vocês gostariam de tirar de dúvidas com ela. E quem sabe ela tá sempre comigo, a gente volta aqui novamente. Com certeza. Então, se inscrevam no canal. Deixe aqui seus comentários. Também temos Instagram, temos redes sociais. Dani Velli também tem. Vou deixar aqui o linkzinho dela, escritinho direitinho. E, enfim, muito grata por tudo, por vocês estarem aqui conosco. E é sempre feito de coração. Com certeza. Muito grata por essa oportunidade. Até mais. Tchau.